você identifica aqui o mapa do Brasil. É bem verdade que eu tenho aqui as fronteiras atuais do Brasil, mas eu acho que esse mapa, com os rios, alguns rios bem delimitados, ele vai ser importante para entender o processo de interiorização da colonização do Brasil. Vamos lembrar aqueles primeiros locais de colonização de intensa atividade e de presença dos portugueses, como, por exemplo, a região açucareira aqui de Pernambuco e adjacências, cada vez mais importante durante a colonização, a área açucareira do Recôncavo Baiano, que teve lá sua importância, inclusive, por ser Salvador durante muito tempo a capital da colônia. Aqui no sul, na capitania de São Vicente, nós lembramos o ponto de partida das bandeiras, das expedições em direção ao interior, o que deu a essa capitania de São Vicente uma relativa importância, sobretudo quando se encontrou um metal precioso nas Minas Gerais, né? E a partir daqui você vai ter o desenvolvimento da colonização, da ocupação das Minas Gerais pelos portugueses, uma intensa atividade econômica e a ligação com o Rio de Janeiro, o porto das Minas Gerais, e mais tarde também o local que vai ser a segunda capital da colônia, com a transferência de Salvador para o Rio de Janeiro, lá no século XVIII. Os bandeirantes, no seu processo de exploração do interior, eles acabaram deixando alguns núcleos de povoamento, eles acabaram originando alguns núcleos de povoamento, principalmente em região de mineração, aqui no centro-oeste, região de ouro e de diamantes. Mas são estabelecimentos de pequenas dimensões. É verdade, era uma região ocupada por portugueses, passou a ser ocupada por esses portugueses ou descendentes. Aqui não haviam espanhóis, ou pouco haviam. Então essa região ainda é uma região bem pouco ocupada num número bastante pequeno por esses portugueses. Acontece que a pecuária ela vai começar a adquirir uma importância cada vez maior no sentido de promover a interiorização da colonização. E essa pecuária ela leva a colonização interior em duas áreas principalmente. Uma delas é a região do Nordeste. Ora, a economia açucareira ela demanda gado. O gado é a força motriz, o gado bovino, o boi é a força motriz dentro do engenho. O couro ele encontra múltiplos usos dentro do cotidiano lá dessa economia açucareira. E essa região aqui do Vale de São Francisco, ela começou a ser ocupada principalmente a partir do século XVII, com a criação de gado. Nas margens do São Francisco foi sendo criado o gado. Muitas vezes, na busca por novas regiões de pastagem, essa interiorização, essas fazendas de gado, se é que se pode dizer assim, uma vez que o gado era criado solto quase sempre, vão acabar atingindo outros rios, mas notavelmente o rio Parnaíba. Você já deve ter observado que das capitais do Nordeste, a do Piauí, Teresina, é aquela única que se encontra no interior. O desenvolvimento de toda a região do Piauí está ligado a essa criação de gado a partir do São Francisco. Ora, essa região de São Francisco, esse eixo aqui que acompanha o traçado do Rio São Francisco, ele permite não apenas alimentar de gado a região açucareira, seja em Pernambuco, seja na Bahia, mas permite também alimentar de gado a região mineradora. No século XVIII, você vai ter um progressivo deslocamento das rotas do gado do norte para o sul, e essa ligação norte-sul ao longo de São Francisco, ela vai ser cada vez mais frequente. Daí aquela fama do Rio São Francisco como o rio da integração nacional, uma situação que surge já desde o período da colonização. Mas além da região do Nordeste, o Sul ele também vai ter uma atividade pecuarista bastante importante. A partir do século XVIII, regiões aqui do sul do Brasil vão ser ocupadas por gado, criação extensiva de gado, seja para a extração do charque, do couro, para a exportação, para a venda para Portugal, mas também a criação do gado moar, de mulas que serão levadas para a região de São Paulo e em seguida serão negociadas nas Minas Gerais. Há uma demanda muito grande por esse tipo de gado na economia mineradora. E assim vai se fazendo um eixo de ligação entre o sul e essa região das Minas Gerais. Perceba como que lá do norte, passando pelo São Francisco, chegando na região das Minas e a partir daí, no caminho das tropas de mula que vão em direção ao sul, vai se obtendo algum tipo de articulação nessa colônia. Vão deixando de ser as ilhas de colonização que caracterizaram o início da presença portuguesa aqui na América e vai se formando um território cada vez mais integrado. Além da pecuária, é importante observar a existência da chamada expansão oficial. Quando nos referimos à expansão oficial,
estamos falando a respeito daquelas iniciativas oficiais criadas pela coroa portuguesa, ou seja, por aquelas iniciativas reais que foram promovidas, sobretudo, no sentido de defesa, de conseguir a defesa do território. Você observa, por exemplo, toda essa faixa norte aqui do Brasil. Essa faixa estava aberta à presença de estrangeiros. Era frequente a presença de estrangeiros. Notável foi a invasão do Maranhão por franceses no século XVII. Para proteger essa região, foi criado como que um cinturão de fortificações, que deram origem, inclusive, a várias das capitais do Nordeste. Então, nós vamos ter fortificações que vão dar origem à cidade de Natal, nós vamos ter fortificações que vão dar origem à cidade de Fortaleza, mais ao norte, nós vamos ter fortificações dando origem ao Maranhão, a fortaleza de São Luís dos franceses, vai ser tomada pelos portugueses, em seguida a fortificação que vai dar origem à cidade do Belém. E assim você consegue defender essa região, você consegue criar uma barreira, criando também núcleos de povoamento, sabe? A criação de a extração das drogas do sertão, daqueles produtos exóticos produzidos pela floresta amazônica, também vão estimular a entrada de portugueses aqui nessa região. Essa região é bastante densa em presença de indígenas, né? Os jesuítas também vão se estabelecer nessa região. E, da mesma forma que haviam se estabelecido no sul, na região das Missões. Esses são dois impulsos bastante grandes de colonização, no caso, promovido pela Igreja. Mas essa expansão oficial, que ocupou o litoral norte, no sentido do leste, né? Ou seja, do oeste para o oeste, do oeste para o leste desse litoral norte, vai ser complementada pela ocupação do extremo sul, mais precisamente pela fundação da colônia de Sacramento. Essa colônia de Sacramento, aqui na boca do Rio da Prata, foi um estabelecimento português criado com o objetivo de fazer os portugueses participarem da importante rota do Rio da Prata. Ora, subindo o Rio da Prata, o Rio Paraná e seus afluentes, você tem acesso à região mineradora, as principais regiões mineradoras aqui do continente americano, aquelas regiões espanholas do Peru, da atual Bolívia, as famosas minas de Potosí. Existia um intenso comércio, quase sempre clandestino, de metal precioso, mas era bastante lucrativo. Ele descia da Cordilheira dos Andes por esses rios e na colônia dos Sacramentos portugueses eles tentaram fazer parte desse comércio, eles tentaram participar desse comércio. Foi um ponto de atrito nas relações entre Portugal e Espanha, sobretudo no século XVIII. E foi também no século XVIII, depois de anos de retardamento, anos de discussão, que foi assinado aquele que foi o principal tratado que define as fronteiras do Brasil, o Tratado de Madrid, assinado entre as coroas de Portugal e da Espanha em 1750. Ele delimita as fronteiras da América Portuguesa, da América Espanhola. Se voltarmos àquela fronteira do Brasil hoje em dia, seguramente a maior parte dela ela foi delimitada pelo Tratado de Madrid. Com algumas exceções notáveis, esse território ele era um território que já foi considerado português desde 1750.